Você sabia que durante a ditadura militar no Brasil, parte dos políticos não era eleito pelo povo, mas escolhido pelo próprio regime? E que, em 1977, o governo mudou as regras do jogo para continuar no poder? Hoje você vai entender o que foram os políticos biônicos, o pacote de Abril e como isso afetou a democracia brasileira. Para entender os políticos biônicos e o pacote de Abril, precisamos voltar para o ano de 1964. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, o Jango. A partir daí, os militares assumiram o poder e implantaram uma ditadura que duraria até 1985. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Durante esse período, não havia democracia plena, a imprensa era censurada, o Congresso era controlado, a oposição era perseguida. Muitos políticos foram caçados, pessoas foram presas, torturadas e exiladas. O regime dizia que estava protegendo o país do comunismo, mas na prática retirou direitos da população. Mesmo sendo uma ditadura, os militares mantiveram uma aparência de democracia. Eles não fecharam totalmente o Congresso o tempo todo. Em vez disso, criaram um sistema controlado. Em 1965, foi implantado o bipartidarismo. Tinham dois partidos, o Arena, partido do governo aliado ao regime, e o MDB, oposição que era permitida, que hoje se tornaria o PMDB. Ou seja, o povo podia votar, mas só dentro das regras do regime. Era uma democracia de fachada. Agora chegamos ao ponto central, os chamados políticos biônicos. O termo biônico vem da ideia de algo artificial, fabricado. Na política significa políticos que não foram eleitos pelo povo e foram escolhidos pelo governo militar. Eles começaram a surgir principalmente nos anos de 1970. Durante a ditadura, parte dos cargos importantes não passava pelo voto popular. Por exemplo, senadores biônicos. Em 1977 foi criado o sistema dos senadores biônicos. Funciona assim. Cada estado tinha 2 senadores eleitos pelo povo e um senador indicado indiretamente. Esse terceiro senador era escolhido por um colégio eleitoral controlado pelos militares. Na prática, o governo escolhia quem queria. Além dos senadores, os governadores também não eram eleitos diretamente. Eles eram escolhidos por deputados estaduais sob o controle do regime. Ou seja, novamente, sem voto popular real. Por que os militares criaram os cargos biônicos? O objetivo era simples, manter o controle do poder. Na década de 1970, o MDB, que era oposição, começou a crescer. Em várias eleições, o governo começou a perder. Isso assustou os militares. Eles perceberam que, mesmo manipulando, poderiam ser derrotados. Então pensaram, se não dá para vencer no voto, vamos mudar as regras. Foi aí que surgiram os políticos biônicos. Agora vamos falar sobre o famoso pacote de Abril. Em 1977, o presidente era Ernesto Geisel. O Congresso estava discutindo reformas políticas, só que o governo estava perdendo o apoio. Então Geisel tomou uma decisão autoritária. Em abril de 1977, Geisel fechou o Congresso Nacional. Simplesmente fechou, sem debate, sem votação, sem diálogo, e governou por decretos. Depois disso, ele impôs o chamado Pacote de Abril, que mudou várias regras e políticas.
Foi uma reforma feita à força. Agora vamos entender uma por uma. Quais são as principais medidas do pacote de abril? 1. Criação dos senadores biônicos. Como vimos, 1/3 do Senado passou a ser indireto, escolhido pelo regime. Isso garantia maioria governista. 2. Mudança do tempo de mandato. O mandato presidencial passou para 6 anos, sem voto direto, e isso prolongava o poder militar. 3. Mudanças eleitorais. O pacote alterou regras para favorecer a Arena, que era o partido ligado ao regime, e dificultar vitórias da oposição, que na época era o partido do PMDB. Redesenhou distritos, mudou critérios, manipulou resultados. O presidente passou a ter ainda mais poder, menos controle do Congresso, mais decretos, mais autoritarismo. O objetivo real era impedir o avanço da oposição, garantir a continuidade do regime, manter os militares no poder. Não era para melhorar o país, era para preservar o sistema. A população reagiu mal. Houve protestos, críticas da imprensa, reclamações de juristas e indignação política. Mas, como era ditadura, não havia muito espaço para reação. Quem protestava era perseguido. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Meu pai tá no pau de arara e me põe na frente do meu pai, né? E aí eu reajo também. Falo, não, bate meu pai e tal, né? Eu lembro de uma mulher fazendo uma trança no meu cabelo. Lembro de outra parada assim do lado, assim, perto, falando assim, você me dá essa trança que eu quero fazer uma peruca. Isso para uma criança é uma tortura. Minhas primeiras lembranças, quer dizer, as lembranças mais antigas, são do momento da prisão. Eu estava assistindo Vila Sésamo, foi a hora que chegou a polícia lá. E o camburão, onde nós fomos colocados. Tinha armas no chão.
Eu pisei no chão e perguntei pro policial o que era aquilo. Aí ele mandou calar a boca, que ele não tinha que dar satisfação para comunista, alguma coisa assim que ele falou. Como que é ser comunista com 5 anos? Eles chegaram ali no meio daquele suor, de sangue, fezes, urina, vômito. E aí eu pulei no colo dela, no colo do meu pai, porque eu acho que eu nunca tinha dormido sem a minha mãe, assim. De me abraçar, mas eu não tinha nem como abraçar, não, porque eu estava amarrada. A tortura não passa, não. A tortura é uma ferida aberta. Você sabe que a tortura é dura. Não vou gritar, eles querem. Mas nossos filhos estão da hora de dar. Fala das crianças duras. Os políticos biônicos e o pacote de Abril causaram enfraquecimento da democracia, desconfiança das eleições, perda de representatividade, aumento da insatisfação popular, e isso contribuiu para o desgaste do regime. Essas manobras autoritárias, por ironia do destino, aceleraram o fim da ditadura. Quanto mais controlavam, mais a população queria liberdade. Nos anos 80 surgiram, diretas já, movimentos sociais, pressão popular, crise econômica, até que em 1985 o regime ruiu. Os políticos biônicos e o pacote de Abril mostraram como a ditadura tenta se manter no poder manipulando regras. Não havia democracia real, o voto era limitado, o poder estava concentrado e o povo era excluído. São exemplos claros de autoritarismo institucionalizado. Se você gostou desse conteúdo e quer mais histórias reais sobre o Brasil, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Comenta aqui, você já conhecia os políticos biônicos? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!